discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Boa noite a todos do programa Olho no Lance, sejam todos bem-vindos. Quero parabenizar aqui, agradecer aos meus companheiros desse programa de hoje. Quero agradecer a presença do Caleb, do Rafael, do Arthur e também do Naubert. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Olho no Lance. Hoje o assunto é sobre a Champions League, que tem início aí para começar no próximo dia 6, e aí teremos os jogos decisivos. 8 equipes, logicamente, vão brigar, duelar aí para buscar o título inédito da Champions League. E o primeiro debate hoje entre as quatro equipes que irão disputar as quartas finais, entre Manchester City e o Borussia Dortmund. Grande jogão, né? O Manchester City, com todo o seu potencial aí, questão econômico, montou uma grande equipe, tem um comandante, o Guardiola, o Pep Guardiola, e enfrentará aí o Borussia Dortmund, time da Alemanha. Eu quero saber do Caleb como ele vê o Manchester City, se é favorito ou não, frente ao Borussia Dortmund. É contigo, Caleb. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham. É o seguinte, o City sempre é o favorito, né, na Champions, sempre chega, nossa, o time do Guardiola, o time é o tic-tac do Guardiola, grande time, um monte de estrelas, só que aquela velha história, chega como favorito, perde, como foi assim desde que eu acompanho o futebol, o City vem passando vergonha na Champions. Então, eu acredito sim, entra como favorito, entra com mais times, no 11, 1 contra 1, tem mais time do que o Borussia. Só que não tem ninguém que decida, não tem um jogador que você pense assim, nossa, ali, se eu tô com um contra-ataque, vou tacar a bola nele, que ali é gol. Não tem. E o Borussia Dortmund tem o grande Haaland, que para mim vai ser um dos grandes da história do futebol. Não vai passar o Cristiano Ronaldo, obviamente, mas vai ser um dos grandes da história do futebol mundial. Então, eu acho que o Borussia passe, mas eu acho que o favorito é o Manchester City, entendeu? Não é meio contraditório, mas é o que tem para hoje. Eu acho que o City chega com mais força, é o melhor City de todos, que eu me lembre, mas o Haaland, eu acho que vai decidir essa partida. O Borussia Dortmund é comandado pelo Marco Rose, ele foi discípulo do Klopp, e é uma grande sensação aí como treinador aí, foi comandado pelo Klopp, e ele é visto como uma das grandes apostas aí como treinador. E vem fazendo um bom trabalho na equipe do Borussia Dortmund, que vem hoje ocupando a 5ª posição no campeonato alemão, né? E eu gostaria de saber do Arthur se esse time, se o Borussia Dortmund realmente está preparado para enfrentar a equipe do Manchester City, se o Haaland pode ser o grande protagonista dessa partida. Vai um pouco daquilo que o Caleb disse, fica um pouco contraditório quando a gente vai falar do Manchester City, porque se a gente for colocar no papel, a equipe é realmente superior, assim como foi contra o Liverpool, contra o Lyon, contra os Spurs nas últimas quartas de final da Champions League, e a equipe não passa, a equipe simplesmente não passa das quartas de final. Então, quando a gente olha esse confronto entre City e Borussia, para a gente analisar friamente, é claro que a equipe do City leva vantagem, são grandes jogadores vivendo ótima fase, um grande treinador como é o Pep Guardiola, você tem o Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, então você tem o Gabriel Jesus jogando muito bem também, então o Guardiola tem uma equipe muito bem definida, desde a defesa até o seu ataque muito bem estruturada, mas quando se trata de quartas de finais de Champions League, acontece alguma coisa com o City, cara, a equipe não passa das quartas, então eu
entendo o que o Caleb quer dizer quando a gente diz que é contraditório, porque a equipe ela é favorita, mas a gente não consegue colocar ela com amplo favoritismo e com certeza de passar de fase, porque quando se trata de quartas de final, não dá para colocar o City como amplo favorito, porque a equipe não consegue passar. Então, até por isso, dá para dizer sim que o Borussia pode sim aprontar para cima do City, como tem sido nos últimos anos. Aproveitando o gancho aí do Arthur, a equipe do Manchester City, então, vem sofrendo eliminações desde a temporada 2016 até a última 2020. Então, foi eliminado pelo Real Madrid, pelo Mônaco, pelo Liverpool, pelo Tottenham e também pelo Lyon. Foi a última eliminação do Manchester City. Eu gostaria de saber do Rafael, realmente, esse time do Manchester City, que vem liderando a Premier League, temporada 2021, conta com Pep Guardiola e com um projeto ambicioso que é, pelo menos, ser campeão da Champions League, pelo menos esse ano. Rafael, como que você vê a equipe do Manchester City hoje? Está preparada realmente para ser campeã? Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do Olho no Lance. Boa noite a você que nos assiste. Jorge, o Manchester City vem, né, nesse projeto já há alguns anos aí, e vem esbarrando sempre, a sensação, realmente, como os amigos falaram, é que sempre vem esbarrando em alguma coisa. Parece que sempre falta alguma coisa ao Manchester City. Na minha opinião, o que falta ao Manchester City ainda é a camisa. É o que sobra em Real Madrid, em Liverpool, times que mesmo quando não estão muito bem, às vezes o time consegue tirar uma força, não se sabe de onde, e acaba conseguindo passar de fase numa Champions League, que é um grande campeonato. O Manchester City parece que ele chega nas quartas de finais e ele fica, nossa, caramba, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E agora, como é que faz? Ele parece que breca nas quartas. E aí acaba debaixo do gol, perder um gol feito. Poderia empatar o jogo com o Lyon, e aí o Lyon no contra-ataque vai, faz e mata o jogo. Sabe, detalhes que impedem que o City vá mais longe na Champions League, porque o City tem tudo para chegar longe nas Champions. Tem um time, tem mais time, talvez, com mais do que nos anos anteriores. Tem o melhor técnico do mundo, Guardiola, o homem que revolucionou o futebol nos últimos 10 anos. Tem dinheiro, tem até a torcida, né, que lotava o estádio lá, agora não está podendo ter, né? Mas é um time que, você for ver, vem criando uma casca para ir longe nas Champions. E, na minha opinião, tem tudo para passar pelo Borussia Dortmund. É aquela coisa, vai saber passar, vai saber vencer esse trauma das quartas de finais. Vamos ver como é que vai ser isso, como é que vai ser trabalhado isso. Porque tem jogadores de qualidade para isso. Tem o Bernardo Silva, tem Mahrez, a gente tem o Jesus ali muito bem no time do City, né? Tem um time muito arrumado. Por outro lado, o Dortmund, né, um time que já é campeão da Champions League, está em quinto lugar no campeonato alemão, na Bundesliga, e tem esse jogador fantástico, jovem, que é o Haaland, que aí pode ser o grande diferencial desse time do Dortmund. O time e decide em casa, né? Decide dentro da sua casa lá em Dortmund, né? Me fugiu o nome do estádio do Borussia, gente, impressionante. E aí pode decidir em casa. O Haaland é o jogador que é o mais novo a marcar 20 gols na Champions League, né? Ele alcançou a mesma marca que o Ronaldinho Gaúcho na Champions, com 34 jogos a menos. Pra você ter ideia, né? E toda a representatividade que o Ronaldinho Gaúcho tem no futebol. Então, é uma promessa aí, vem fazendo absurdos, batendo recordes atrás de recordes, e não me surpreenderia se passasse e eliminasse o City, não, hein? Ainda mais que o City tendo esses problemas de quartas de finais aí. Mas, ao meu ver, o City é o meu favorito para passar assim. Eu vejo o City passando de fase. Vamos ver se vai ter camisa para passar para as semifinais. É um grande duelo, sim, entre Manchester City e a equipe do Borussia Dortmund. Ô, Dalbert, e o jogador Haaland? Realmente uma jovem promessa aí, vem sendo cobiçado pelo Real Madrid, pelo Barcelona, essas grandes equipes da Europa querendo o futebol do Haaland. Você acha que o Haaland ele pode chegar aí à altura de um Ronaldinho Gaúcho, de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, jovem de tudo e jogando um belo futebol pela equipe do Borussia Dortmund, Albert? Primeiramente, boa noite a todos. Satisfação estar presente aqui com vocês novamente, depois de mais um tempo longe.
É um prazer estar com vocês aqui de novo. Sim, eu acho que o Haaland, se continuar do jeito que está, fazendo gol atrás de gol, ele com 19 anos já tem mais de 100 gols na carreira, né? Então, eu acho que se continuar do jeito que está, ainda mais se ir pro Real Madrid, que é um time que joga muito, né, pro atacante, lá pro centroavante, tanto que o Benzema também vem fazendo gol atrás de gol. Ele tem tudo, sim, para alcançar, né? Não digo superar, mas alcançar ali o Cristiano Ronaldo em número de gols. Eu acho que o Haaland tem, sim, muito potencial, tem muito futebol, e eu acho que tem tudo aí para estar no topo aí, junto do Mbappé, junto do Neymar, e tá aí entre os melhores. Essa grande promessa aí do Borussia Dortmund, então, o Haaland. A expectativa, então, de um grande jogo entre Manchester City e Borussia Dortmund. Jogo esse que vai ocorrer no dia 6 de abril de 2021. E o segundo jogo, o jogo de volta, será no dia 14 de abril. Portanto, fica aí já a expectativa para esse grande jogo, esse grande duelo entre o Manchester City e o Borussia Dortmund. Estarão duelando aí para quem vai para a semifinal e aí, quem sabe, projetar mais longe e chegar na grande final da Champions League, temporada 2021. Bom, agora nós vamos falar do outro jogo, jogaço também, promete muito, e é um confronto de duas grandes equipes que até o momento vem apresentando um belo futebol, vem liderando seus respectivos campeonatos em seus países, mas que vai ser um jogo para ficar na história. Pelo menos eu acredito, né? Eu quero saber agora dos grandes comentaristas, e eu quero saber exatamente do Arthur, como o Arthur vê a equipe do Bayern de Munique enfrentando o PSG, o Bayern de Munique, última campeã da Champions League, campeão do mundo, campeão de tudo, onde tem o Lewandowski como grande jogador. E aí, Arthur, o que você vai dizer exatamente desse jogo? Olha, ingredientes que não faltam, hein, Arthur? A gente comentou até um pouco antes da gente entrar aqui para gravar o programa que a gente tinha achado esse lado da chave um pouco mais interessante, que apesar de do outro lado você ter um Real e Liverpool, o Chelsea com muita tradição e o Porto, que é uma equipe que está muito bem, desse lado a gente tem equipes que vêm vivendo uma melhor fase, né? Vem bem tanto na Liga quanto na Champions, então são confrontos que prometem um pouco mais. E como você disse, você falou do Lewandowski, um grande jogador, e o Bayern deve sentir a falta dele, ele vai ficar de fora do confronto, e eu acredito que vai fazer uma falta imensa, porque além de... Eita, Caleb! Além de ser um grande jogador, que levou o prêmio de melhor do mundo merecidamente na temporada passada, ele é um jogador que ele é um líder dentro de campo, é um pilar para a equipe do Bayern, que é uma equipe que mescla muito a experiência com os jogadores jovens. Então, ele pode fazer muita falta, não só do lado técnico e tático, mas também essa voz da liderança que o Lewandowski tem dentro da equipe. Então, eu acho que no confronto Bayern e PSG, sem o Lewandowski, isso pode pesar um pouco para uma equipe como o PSG que vem com bastante moral. Realmente, o Lewandowski acabou machucando aí no jogo pelas eliminatórias da Copa, né, de 2022, e realmente aí vai ter um tempo bem curto para recuperar. Então, eu também concordo com o Arthur, o Bayern de Munique sem o Lewandowski realmente pode sentir muita falta desse grande goleador, e aí pode complicar bastante. Mas, se tratando de Bayern de Munique, tem um grande time, começando pelo Neuer, né? E aí tem grandes jogadores que poderão ser os grandes protagonistas desse grande duelo contra o PSG. Eu quero saber do Rafael se a equipe do Bayern de Munique poderá continuar com essa soberania pela Europa, aí, conquistando os títulos e encantando aí com um futebol maravilhoso, muito respeitado aí pelo técnico Hansi Flick. O que dizer dessa soberania do Bayern de Munique, Rafael? Oi, Jorge, o Bayern de Munique, né, talvez a melhor gestão aí de longe, né, no futebol europeu aí por anos.
vem sempre ganhando o campeonato alemão sucessivamente, muito bem administrado. Dentro de campo é um time que está sempre chegando em fases agudas da Champions League aí, não é verdade? É o atual campeão do mundo, campeão da Champions. Vem fazendo um ótimo trabalho. Teve uma certa oscilação, né, no ano passado, né, quando pouco antes da entrada aí, o Hansi Flick entrou e deu uma ajeitada no time, e o Bayern depois foi o que foi. É o atual melhor time do mundo, na minha opinião. Eu acho que é um time que você vê que o conjunto funciona muito bem. Gnabry, agora chegou o Sané nessa temporada aí, né? Pô, tem o Lewandowski, que é o melhor do mundo, matador, né? Então, Müller, que já está aí há anos, tem jogadores que dispensam comentários. O time do Bayern de Munique realmente, na minha opinião, é favorito nesse jogo, na verdade. Mesmo com essa possível não presença do Lewandowski, né? Vamos ver como é que o Hansi Flick vai para fazer para substituir talvez essa possível ausência do Lewandowski, mas ainda assim é um time fortíssimo, e um time fortíssimo você vê, né, um time que perde o melhor do mundo, que é o Lewandowski, ainda assim é considerado como grande time favorito. Se fosse o PSG que perdesse um grande jogador, você já dá aquela olhada, perde muita força. Imagina, um PSG perde o Mbappé, perde o Neymar, e já vai quase que muito do time do PSG. Então, eu acho que o Bayern de Munique tem muito mais time que o PSG. O PSG deixa a desejar, principalmente do meio para trás, em alguns setores. Tem jogadores ali na frente que pode ser considerado o melhor do mundo a qualquer momento, em qualquer temporada dos próximos anos. Neymar, Mbappé, pode acontecer, entendeu? Pode, o que acontece também? É decisão em Paris, né? Levar isso em consideração, isso é uma coisa que o PSG pode ter a seu favor. E outra coisa também, tem o Pochettino nessa temporada, que é um treinador que já chegou à decisão da Champions com o Tottenham, é um treinador argentino, é um treinador que pode, de repente, montar uma estratégia de jogo ali para em 180 minutos mais os acréscimos, conseguir achar uma brecha ali e levar essa classificação, né? Porque aquela coisa, o Bayern de Munique tem uma gestão, vem por anos aí ganhando o campeonato alemão, em primeiro, disputando nas cabeças na Champions League, mas aquela coisa, Champions League é detalhe. É um jogo aqui, outro lá, pronto, acabou. Perdeu, tá fora. Não é verdade? Então, pode acontecer do PSG surpreender sim, tem jogadores de ataque que pode decidir. E aí, um ou outro erro do Bayern de Munique pode ser que o PSG passe, mas na minha opinião, da Bayern. É bem isso mesmo, Rafael, falando aí exatamente da equipe do PSG frente à equipe do Bayern de Munique. E agora eu quero saber do Caleb, do projeto PSG. O PSG também tem um projeto e essa ambição maior seria a conquista da Champions, Caleb. Como você vê hoje a equipe do PSG com Neymar, Mbappé e outros jogadores aí? Você acha que a equipe PSG está pronta realmente para vencer a equipe do Bayern e aí sonhar com o título esse ano, Caleb? Eu acho que está mais que pronta. E eu discordo completamente do Rafa. Completamente não, mas é uma boa gestão, sim, do Bayern. Mas se você parar para pensar, o Bayern não tem grandes estrelas. Tem o Lewandowski, o Kimmich, e o resto não é top mundial. O time é um bom conjunto, um bom time. Você pega assim, meu Deus, que timaço jogando coletivamente. Mas no 11 contra 1, no papel, é pior que muitos times mesmo na Europa. Só que esses times não conseguem ter a organização coletiva que tem o Bayern de Munique. Mas aí que eu acho que é o ponto. O PSG faltou ano passado o quê? Faltou um técnico bom. Com todo respeito ao Tuchel, pelo amor de Deus, não é técnico para o PSG. Pochettino chegou com o Tottenham, por quê? Porque o Tottenham jogava um coletivo bom. Então, o Pochettino, com o timaço do PSG, tem tudo para arrebentar esse Bayern de Munique, vão concordar? Porque o Boateng ficou no chão para o Messi e o Neymar também dá para dar uns dribles no Boateng. Então, a defesa do Bayern já não é isso tudo. Se você for para pensar, se estamos contra-ataque, o Bayern não é impossível de fazer gol no Bayern. O problema do Bayern é justamente esse: você conseguiu segurar toda a pressão. E se você tem um técnico bom para isso, que faça segurar, porque o Bayern goleou quem? Goleou o Barcelona, que é uma tragédia defensivamente. Agora, pega um time que é bem montado, que sai em contra-ataque rápido, com o Mbappé.
não vai botar fogo naquele jogo lá. E sem o Lewandowski, para mim não faz tanta diferença, porque o Lewandowski em Champions League, em mata-mata, vamos ser sinceros, é um tremendo de um pipoqueiro, não faz gol nunca, nunca decide nada, nunca viu o Lewandowski decidir absolutamente nada. Então o Bayern de Munique continua sendo a potência. É aquele time que ninguém quer pegar, mas eu acho que o PSG é o time que pode tirar esse foguinho que está para o Bayern de Munique, que todo mundo acha que é o melhor time do mundo, o melhor de todos os tempos, meu Deus. É um canto só, até porque a temporada passada foi avassaladora, com razão. Mas o PSG tem tudo e mais um pouco para acabar com essa faminha do Bayern de Munique. Naubert, o que você tem a dizer, então, desse grande duelo entre PSG e o Bayern de Munique, já que as duas equipes contam com grandes jogadores, mas do lado do PSG conta aí com os brasileiros Neymar, Marquinhos. Você acha que o Mbappé, Neymar poderão aí fazer a diferença para a equipe francesa, Naubert? Sim, com certeza. Eu vou concordar com o Caleb agora. Eu ia dizer exatamente isso, que eu não vejo muito do Lewandowski, assim, aquele jogador que tem que ser endeusado, pelo menos na Champions League. Ele faz muito gol sim no campeonato alemão, mas na Champions League eu acho que ele não é aquele jogador decisivo. Muito ao contrário do Mbappé, né, que mostrou ser um jogador decisivo contra o Barcelona e na fase de grupos também, quando ajudou o PSG a passar de fase. Enfim, eu não só acho que o PSG vai passar, como eu acho que o PSG vai chegar à final, finalmente vai ser campeão. O Neymar vai ser melhor do mundo e vai trazer essa bola de ouro finalmente para o Brasil. Porque, pelo amor de Deus, chega, né, de gringo lá segurando a bola de ouro. Pelo amor de Deus, vamos trazer a bola de ouro aqui para o Brasil. Neymar tem que ser campeão da Champions League logo. Vamos fazer o PSG ser campeão. O brasileiro está na torcida pelo PSG. E vamos que vamos. O menino Ney vai ser melhor do mundo esse ano. Não tem para ninguém. Só um detalhe, que brasileiro vírgula do Caleb, que o Caleb estava na torcida pelo time maior do mundo, o Real Madrid. Então, o Neymar vem aí de uma contusão, né? Sofrendo com as contusões, não está 100%, mas deverá ir a campo para enfrentar a equipe do Bayern de Munique. Expectativa, portanto, de um grande jogo, um grande duelo entre Bayern de Munique e o PSG. Bom, temos aí os jogos, né, das quartas de final da Champions League, e a expectativa, sem dúvida alguma, a gente vai começar já a presenciar exatamente a partir do dia 6 de abril, com os primeiros confrontos aí, e esperamos ver grandes jogos e que esses jogadores possam ser, então, os grandes protagonistas dessas partidas. Bom, agora vamos para os palpites, né, para esses jogos, né, das quartas de final. Eu quero saber do Rafael, palpite para Manchester City e Borussia. Jorge, o Manchester City ganha na ida e acho que segura um empate na volta aí, um 2-2. O Haaland vai meter gol, mas eu acho que o City passa. Apostando no City aí, né? Vamos ver, aposta arriscadíssima, mas eu aposto no City. Muito bem. Arthur, qual é o seu palpite, então, para Manchester City e o Borussia Dortmund? Um pouco mais de torcida do que de razão, Manchester City. Portanto, vitória do Manchester City. O Caleb, qual a sua expectativa aí e o palpite do Manchester City e o Borussia? Eu acho que vai ser puxado o primeiro jogo 2-1 pro Manchester City. O segundo jogo, o Haaland vai meter 3-0 no Manchester City, vai meter o Manchester City para casa. E o Naubert, qual o seu palpite para Manchester City e o Borussia? 1-1, jogo de ida. Jogo de volta, Haaland mete 2-0 o Borussia passa. E aí temos o segundo confronto, Bayern de Munique e PSG. Eu quero saber do Caleb, quem passa desse grande duelo? Passa o PSG com facilidade, no agregado vai sair por uns
5-3, porque vai ter muito gol nesses jogos. Portanto, visão do Caleb aí, PSG favorito aí contra a equipe do Bayern. O Arthur, e aí, qual o palpite para o PSG e Bayern? Vou continuar com mais torcida do que razão e vou apostar no PSG, apesar de achar que as chances da gente ter um clássico alemão nas semifinais são muito grandes. E o Rafael, o que dizer, então, de Bayern de Munique e PSG? Jorge, para mim, futebol é coletivo. Futebol é coletivo. O coletivo tem que sobressair ao individual. Bayern de Munique é muito mais time, muito mais coletivo que o PSG hoje. O PSG tem peças agudas muito boas. Eu acredito que vai dar Bayern. Na ida faz uma boa vantagem e na volta só dá uma segurada em Paris. E ale. Naubert, e aí, qual o resultado aí do Bayern e o PSG? Olha, eu prevejo o primeiro jogo mais truncado entre esses dois times. Eu acho que vai ser 0-0, né, no jogo de ida, e vai ser 3-0 PSG lá em Paris. 2 do Neymar e 1 do Mbappé. Passa PSG. Maravilha. E o meu palpite é eu acredito que o Manchester City vai vencer o primeiro jogo, ele consegue um empate no segundo jogo, e no confronto em Bayern e PSG, estou muito confiante no PSG, portanto, eu acredito que o primeiro jogo da Bayern, mas lá na França, o PSG vai conseguir, então, vencer a equipe do Bayern. A expectativa é muito grande, né, nesses grandes duelos, e vamos aí aguardar aí, os jogos, mas tudo indica que teremos grandes jogos e vamos conhecer, então, os grandes semifinalistas das quartas de final, então, da Champions League, temporada 2021. Bom, nós vamos chegando a mais um final do programa Olho no Lance. Quero agradecer a você que interagiu, você que está acompanhando conosco, mais um programa Olho no Lance, debate, sobretudo, sobre a Champions League. Eu quero agradecer a presença do Arthur, do Rafael, do Caleb e do Naubert por mais esse programa Olho no Lance.